Olá, 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 boa noite, Sandra, Cristiane, boa noite, bom estar aqui com vocês, Luciano Oliveira, boa noite a vocês, mais uma terça distópica, mais um papo distópico, daqui a pouco a gente vai estar aqui com o nosso palestrante da noite, boa noite, Sandrinha, boa noite, Cristiane, que bom ter vocês aqui. Convidem os amigos, convidem as amigas. Hoje vai ter um papo importante sobre setor produtivo, sobre empresas na Bahia, sobre a economia baiana, a economia nacional, e com um cara que conhece isso a fundo, não é? Por isso você que está começando aí a ingressar na live, convida as pessoas amigas. Boa noite, Juliette Macedo, lá de Palmeiras, mais uma vez aqui presente comigo, Flavinho aqui também com a gente, meu primo Zilnei, sempre presente, a minha gratidão a Ruth Piana aqui, também pela presença, boa noite, Julie, opa, minha querida amiga Meia Celestino, também obrigado por estar presente. Daqui a pouco a gente vai aqui receber o nosso convidado, e vamos bater um papo, mais uma terça distópica, mais um papo distópico sobre assuntos disruptivos, sobre assuntos da ordem do dia. Boa noite, Ruth Piana, boa noite e prazer de receber você aqui. Um papo hoje muito interessante, muito rico, não é? Sobre informações relacionadas à economia, à nossa capacidade também de empreender, de sobreviver nesse cenário tão difícil da economia mundial, brasileira e local, e nós vamos conversar com um expert nesse assunto, que eu tenho certeza que trará muitas informações relevantes para a nossa conversa. Mariana Bahia, boa noite, obrigado por estar por aqui. Primo nosso, primo Pedro, filho de Marta, vai estar na nossa live. Opa, que coisa boa, Zilnei. Professora Joelma Queiroz, lá de Santo Antônio de Jesus, obrigado, Joelma, pela sua participação, sua presença aqui com a gente. Daqui a pouco a gente conta com a presença do nosso convidado da noite. Paulo está aqui também, né? Ah, está dizendo aqui, a filha da nossa prima Marta. Ah, que bacana! Boa noite, Joelma. Oh, coisa... É minha sobrinha, nossa sobrinha, não é, Zilnei? Legal, tá recebendo aqui, né? E até recuperando os contatos com os nossos parentes, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar recebendo o engenheiro Carlos Sérgio Falcão, que é o nosso convidado da noite, que vai conversar aqui sobre economia baiana, economia nacional. O Vitor Terramar aqui também com a gente, presente. É isso aí, Zilnei. Nossa sobrinha aqui com a gente, não é? E chama os amigos, né? A Cláudia está entrando também aqui. Boa noite, Cláudia. Prazer estar recebendo você. Daqui a pouco nós estamos recebendo o nosso convidado. Essa é a nossa 42ª live, ou terça distópica, ou papo distópico, como vocês desejem chamar. Projeto nosso, não é, de uma observação aqui de Sandra, está aqui o Sérgio Sampaio entrando, Gallup Engenharia, a Sandra está dizendo que o meu som não está acompanhando, o áudio não acompanha o gesto. Eu vou pedir aí para que, opa, olha aqui, o Business Bahia está chegando, deixa eu acenar. Está acontecendo realmente isso? Vamos ver se a gente ajusta essa. Ainda não tenho pedido. Pedir aqui vamos pedir aqui a Falcão para ele, por favor, solicitar entrar ao vivo. Ele já entrou aqui, está no ar, mas não. Deixa eu sair aqui, deixa eu cancelar. Eu já recebi, Sandrinha, aqui um outro sinal de que, de fato,
Pedir a meu amigo Carlos Falcão que ele, se ele puder sair e voltar, porque não está aparecendo agora, talvez tenha aqui. Pronto, a gente consegue ajustar esse problema do som. Boa noite, aqui o DN Paisagismo Litoral está aqui com a gente. Pronto, chegando aí o grande convidado da noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Carlos amigo. Falcão. Tudo bem? Tudo jóia? Jorginho Andrade aqui. Companheiro de longas datas. Longas datas, longas datas. Eu estava pensando aqui um pouco, Falcão, que eu acho que assim, de contato mais pessoal, ou foi na sua última eleição como presidente do Vitória, ou foi durante a Copa do Mundo. Um desses momentos em que a gente esteve presencialmente conversando, né? É claro que a gente sempre... muito tempo. A gente sempre ouve notícias, lê, né? Notícias suas, depoimentos seus, entrevistas, mas ao vivo e a cores foi nos tempos do futebol. Você é secretário do Estado, presidente do Vitória, inauguração da Arena Fonte Nova. Isso, e dos vestiários os vestiários do Barradão, eu me lembro disso, nós estivemos atuando nessa, né? Aqui o Zilnei está falando aqui, Barioca, eu não sei exatamente o que é que ele está falando. O Zilnei é o diretor... com carioca. Com carioca, é isso. Deve ser. O Roque Costa está entrando aqui também, já tem alguns amigos seus aqui no ar, acompanhando o nosso bate-papo. O Jajá está aqui, grande amigo Jajá, há muito tempo, grande paisagista, o melhor paisagista desse litoral norte, está aqui com a gente também. A engenheira, eu acho que engenheira Maia, Márcia Moitinho, também presente aqui no nosso bate-papo. Na medida do seu interesse e da sua identificação, Falcão, você pode ir cumprimentando também as pessoas que você identifica aí como amigos e convidados seus, né? Mas eu vou começar... para que a gente vá ganhando tempo e possa chegar ao próprio bate-papo, eu vou começar, e eu sempre começo com um bordão que diz assim: olá, gente que pensa fora da caixa, porque esse espaço é um espaço para quem pensa fora da caixa, para discutir temas que sejam temas relevantes, disruptivos, muitas vezes controversos. É um espaço democrático, portanto, para a gente acolher as opiniões de todos. É um espaço interativo, de modo que aqui o depoimento do convidado e a fala do convidado pode eventualmente ser contraditada, e para isso tem um chat. Então, se você não concorda, se você quer perguntar alguma coisa, quer esclarecer alguma coisa, faz a pergunta aqui no chat e eu vou estar atento para que, na medida do possível, né, não é um tempo muito grande do nosso bate-papo, mas na medida do possível, eu tenho certeza, conheço bem Falcão e sei que é um homem de espírito democrático, não é? e aberto sempre ao diálogo. Para mim, inclusive, é uma satisfação tê-lo aqui, essa que é a 42ª Terça Distópica, um projeto que eu iniciei no mês de novembro do ano passado, e nós já temos aí 42 lives com temas mais variados, com profissionais de todas as áreas, tratando das mais diferentes questões. Aqui a gente já conversou, Falcão, de física quântica a mindfulness, a meditação. Já conversamos aqui, por exemplo, com o nosso amigo comum, que eu sei que é amigo seu também, Paulo Cavalcante, vice-presidente jurídico da Associação Comercial da Bahia. Grande amigo também. Já esteve aqui conversando com a gente. Um grande amigo seu foi meu entrevistado, o professor Rodrigo Santos. Grande esteve aqui. Como você e eu. O rubro-negro como você e eu também, né? Acho até que já chegou até a atual circunstância. Completamente sofredor. Isso a gente vai deixar para o final da live, porque é impossível não fazer essa pergunta para você. Mas no final, a gente vai deixar isso para o final da live. Mas, enfim, muita gente aqui participando, meu irmão sobrinho da maçonaria aqui com a gente também, obrigado, sempre participando
das nossas lives, o Wellington Silva aqui também com a gente. Bom, eu dizia o seguinte, hoje é o dia 24 de agosto de 2021, é o 236º dia do ano no calendário gregoriano. Significa que faltam 129 dias, Falcão, para acabar o ano de 2021. Parece que esses 2 anos nunca acabam, né? 2020 e 2021 são anos que parecem uma eternidade. Bom, eu sou Ney Campelo, educador, poeta, escritor e decididamente um fora da caixa. E essa é a nossa 42ª terça distópica, onde debatemos os mais variados temas, não é? Eu sempre me preocupo com aqueles que eventualmente tenham dificuldades visuais, portanto eu sempre começo a live dizendo que eu estou aqui com óculos de grau, cabelos grisalhos e camisa polo branca, hoje com a marca do meu restaurante lá de Lençóis, fazendo campanha aqui, o Artes e Sabores, restaurante japonês lá da cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, e o meu convidado, o Carlos Falcão, também de óculos de grau aqui comigo, de camisa, me parece, manga comprida, cor de chumbo, ou algo assim, cinza, chumbo, está aqui com a gente, né, cabelos lisos para trás. Então aqueles que eventualmente tenham dificuldades visuais podem também participar do nosso bate-papo. Eu sempre começo, Falcão, com algumas efemérides, algumas coisas que aconteceram no mundo e que merecem serem lembradas no dia da live, no caso de hoje, 24 de agosto. Em 24 de agosto, por exemplo, de 1814, se deu a invasão das tropas britânicas em Washington, na famosa Batalha de Washington, onde a Casa Branca, o Capitólio e muitos outros edifícios públicos foram incendiados, né? Esse é um dos eventos, né, do dia 24 de agosto. Também em 24 de agosto de 1821 foi assinado o Tratado de Córdoba, atual Veracruz, no México, concluindo a Guerra da Independência do México. Em 1857, aí já vai uma notícia para você também, que é do campo da economia. Começa o Pânico de 1857, que foi uma das maiores crises econômicas, ou uma das crises econômicas mais severas da história dos Estados Unidos. A gente sempre fala da crise de 29, do final dos anos 20, mas em 1857 também os Estados Unidos passou por uma grave crise econômica. Em 1944, as tropas aliadas começam o ataque a Paris, na Segunda Guerra Mundial. Em 1949, entra em vigor a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, começa a funcionar em 1949, e aí uma grande efeméride, no sentido de um grande fato histórico, foi em 24 de agosto de 1954, que Getúlio Vargas, presidente do Brasil, cometeu suicídio, e foi sucedido por Café Filho. Então essa é uma data que os brasileiros até hoje comentam pela importância que teve Getúlio Vargas na história brasileira, em toda a história do Brasil, né? Em 1955, há também o lançamento público na América do Norte do sistema operacional Microsoft. Parece até que a gente está falando de alguma coisa que tem, né, décadas, séculos, mas não, foi só em 1995, e já foi naquela oportunidade que na América do Norte se teve conhecimento do sistema Microsoft. Em 24 de agosto de 2021, aí tem uma importante efeméride, que é o aniversário do movimento Business Bahia, sobre o qual nós vamos conversar. Então, eu chamo isso não de coincidência, mas de sincronicidade, ou seja, quando a gente convida alguém para um bate-papo, e chega aqui, eu acabo sabendo, pelo jornal à tarde de hoje e por Falcão, que hoje é aniversário do Business Bahia. Então nós temos aqui hoje bolo e vela para festejar o aniversário desse movimento, sobre o qual nós vamos conversar daqui a pouco. Mas tem também alguns nascimentos importantes em 24 de agosto, né? O nascimento, por exemplo, do escritor e poeta Jorge Luiz Borges, argentino Jorge Luiz Borges, e de Yasser Arafat, o líder palestino, que nasceu em 24 de agosto de 1929, e o grande escritor,
né, talvez o mais publicado no mundo inteiro, que é o Paulo Coelho, escritor vivo, né, que nasceu em 1947. Enquanto o registro de morte, eu destaco, hoje, exatamente hoje, e para mim isso é uma data muito importante, fazem 139 anos da morte do maior intelectual negro do século XIX, Luiz Gonzaga Pinto da Gama, o Luiz Gama, o patrono da abolição da escravatura no Brasil. Luiz Gama hoje completa 139 anos da sua morte. Não é? Já tinha falado da morte de Getúlio Vargas, mas também tem a morte do empresário, jornalista, né, muito conhecido, Vitor Tivita, faleceu também em 24 de agosto. E um outro grande empresário que faleceu na mesma data, que foi Antônio Hermílio de Moraes. O Antônio Hermílio de Moraes faleceu também na data de 24 de agosto. Bom, hoje é o dia do artista e o dia de São Bartolomeu, no calendário aí mais cristão, não é? Nós vamos falar hoje de um movimento empresarial que nasceu às portas da maior crise sanitária do Brasil moderno, não é? E, portanto, às portas de uma grande crise econômica e social. Esse movimento chama-se Business Bahia. E o convidado especial da noite é o engenheiro civil, pós-graduado em engenharia econômica, MBA em gestão de negócios, presidente da Winners Engenharia Financeira, que é uma organização empresarial muito conhecida na Bahia, que já conquistou prêmios importantes, inclusive, e é o fundador e líder deste movimento Business Bahia, para a minha satisfação, o meu amigo, não é? Companheiro de cores de clube também, Carlos Sérgio Falcão. Falcão, antes de falar do Business Bahia diretamente, eu quero, como primeira pergunta, te falar que você comentasse um pouco sobre, Zionei já está dizendo aqui, bora Bahia, não tem problema nenhum, aqui é o lugar de rubro-negros, tricolores de todas as cores, né? Inclusive do meu Ipiranguinha, também, do amarelo e preto. Mas eu queria que a gente começasse falando do cenário macroeconômico mundial, não é? Frente a esse quadro da pandemia, que não é um quadro brasileiro, é um quadro de escala global, né? As economias no mundo, elas sofreram as consequências dessa crise sanitária, ainda que tenham tomado medidas e vêm se recuperando, não é? A pergunta que eu faço a você é o seguinte: você considera que esse cenário macro mundial, ele tem indicadores positivos de uma rápida recuperação econômica, ou, na verdade, a gente ainda está na grande interrogação da terceira onda, do fator Delta e de outras questões que ficam aí nos bastidores sempre nos pontuando? Qual a sua opinião sobre essa questão do cenário econômico global? Bom, boa noite mais uma vez aos amigos que estão nos assistindo. Eu não poderia deixar de conversar com você sem saudar de forma muito carinhosa os amigos do BB, que eu estou vendo entrando aqui, já vi vários. Me permita não nominá-los para não cometer nenhuma injustiça, mas fico muito feliz em ver aí os colegas que estão junto conosco, participando, para conhecer um pouquinho mais da história do nosso grupo empresarial. Eu diria que, em termos de economia, em 2020, as medidas adotadas, elas seguiram no mundo todo um determinado padrão. Esse padrão foi a injeção de recursos na economia, um colchão para aqueles que sofriam mais na pele o efeito do isolamento, prestadores de serviço, e isso expandiu a base. Com essa expansão monetária, o que nós tivemos foi um retorno rápido. O que preocupa nesse momento, e aí em termos mundiais já está preocupando, é a questão da inflação. Nós sabemos que quando você injeta dinheiro na economia, você dá dinheiro maior
porque aquele ponto de equilíbrio necessário, hoje, inclusive, já se questiona se o valor destinado ao auxílio emergencial não foi excessivo não no sentido de que é muito dinheiro, entre 600 e 1.200 reais, mas excessivo no contexto de que ele foi um auxílio emergencial inflacionário. Você vê que nós tivemos uma disparada dos preços na construção civil, nós tivemos uma disparada de preços na área de alimentos, e hoje nós temos uma inflação acumulada em 12 meses de 9%. Isso está fazendo com que a nossa economia sofra, e vai sofrer mais. Eu costumo ser um eterno otimista, mas para esse biênio de 2021 e 2022, eu não me permito ser otimista nem direcionar meus investimentos para um cenário mais otimista. Em termos mundiais, eu acredito que nenhum país do mundo conseguiu o que o Brasil conseguiu, que foi politizar a pandemia. E aí eu vou evitar entrar no mérito de quem está certo ou de quem está errado. Pessoalmente tenho a minha opinião, mas não é o fórum desse debate. Mas, enquanto em outros países você via republicanos e democratas se unindo para aprovar medidas urgentes, e eu estou usando os Estados Unidos porque é um país dividido também, onde se politiza a vacina também. Mas no Brasil fugiu a qualquer tipo de parâmetro, algo que eu nunca tinha visto eu acho que ninguém nunca viu essa guerra, essa disputa entre poderes que a gente está vendo hoje, e isso em plena pandemia. Já seria ruim em um cenário de normalidade, com o PIB crescendo. Imagine, você tem hoje um PIB previsto para crescer em torno de 5,5% esse ano, mas que caiu 4% no ano passado. Isto é, o Brasil vai ter em 2 anos acumulado crescimento de PIB de 1,5%. A projeção para o ano que vem gira em torno de 2,5%. Nós devemos ter uma Selic em alta. Ela vai fugir do neutro. Ela tem que ser uma Selic agressiva. Nós não escaparemos de ter uma Selic no final do ano de 7, 7,5%. E não sabemos se não será necessário aumentar ainda mais essa Selic em 2022. Ora, isso combinado com o maior déficit fiscal da nossa história, o maior déficit público que já tivemos, rodar essa dívida bilionária, eu diria que hoje já deve estar em torno de 700 bi. Pense a 9%, a 7% ao ano. Isso, com certeza, gerará um impacto muito grande nas finanças públicas. E o que me assusta é que nós não vemos uma união daqueles que tinham a obrigação de zelar por isso. Pelo contrário, o que nós vemos é a aprovação, do lado do Congresso, a aprovação de um fundo partidário de 5,7 bi a Falcão, mas o presidente vetou. Vetou, mas vai ser aprovado 4, todo mundo já sabe disso, que é o dobro do que vigiu nas últimas eleições. Então, enquanto você vê o déficit público estourando, você vê os juros subindo, você vê a economia patinando, o desemprego recorde, você ao mesmo tempo, em paralelo, vê fundo partidário de 5,7 bi, você vê turbinar o Bolsa Família, nada contra o auxílio Bolsa Família. Mas será que dentro desse cenário você deve injetar, você deve dobrar o Bolsa Família a custo de pedalar o pagamento de precatórios? Que ônus isso traz para o país? Que mensagem a gente paga para os investidores? A gente passa para os investidores estrangeiros. Então, meu amigo, dentro disso tudo, eu acho que o Brasil está pior do que outros países do mundo, não somente
na gestão da pandemia e das vacinas, e aí eu vou fazer uma ressalva. Estamos vacinando, em média, 2 milhões. Muito bom. Digo que nós patinamos na largada, politizamos a compra de vacina. Mas hoje justiça seja feita. Nós atingimos um nível de vacinação satisfatório. Então, eu acho que nesse aspecto nós conseguimos, não vamos conseguir recuperar o tempo perdido, mas conseguimos colocar o país nos trilhos em termos de vacinação, mas nós estamos com desafios muito grandes, desafios ao mesmo tempo. E ao invés de estarmos concentrados na solução dos problemas, só se ouve falar em CPI do Covid, manifestação de 7 de setembro, vamos armar, se vai ter gente armada, se não vai, se vai se destituir ministro do Supremo ou se não vai, enfim, são matérias que não resolverão os nossos problemas. Nós tínhamos que estar concentrados agora em reforma administrativa. Absurdos são cometidos todos os dias, com mordomias, com furatetos, com penduricalhos, centenas de milhares de pessoas que exercem funções que não existem mais, datilógrafo, mimeógrafo, enfim, centenas, milhares, que ganham salários que o médico não ganha. E você não tem a capacidade de se organizar no Congresso para votar uma reforma administrativa. Ao mesmo tempo, se fala há 30 anos numa reforma tributária. Nós sabemos que o nosso sistema tributário é péssimo, mas as reformas são piores ainda. Essa reforma da CBS, meu amigo, que foi gestada no Ministério da Economia, e aí nós temos um conceito, uma informação importante, nosso querido ministro Paulo Guedes, muitos acreditaram nas suas propostas, ele tem conhecimentos sólidos de mercado financeiro, de economia, de macroeconomia. Mas a parte fiscal tributária dele fica a desejar. E ele terceiriza essas medidas à assessoria e à Receita Federal. Óbvio que a Receita está lá para quê? Para arrecadar. Ia ser diferente se a Receita estivesse lá para abrir mão de arrecadação. E na hora que a Receita prepara uma proposta de reforma tributária, é óbvio que ela vai vir com um aumento de arrecadação. Em um momento que o que nós precisamos é de fôlego. Nós, empresários, aqueles que investem, precisam de fôlego. Quero falar também sobre o Refis Federal, que estava parado no Senado há um tempo, não vota, não sai, não anda. E, enquanto isso, se propõe uma CBS de 12%, quando hoje se paga 3,65%, as empresas do grupo presumido, prestadoras de serviços, as que mais empregam, e uma reforma tributária que aumenta, praticamente dobra o imposto de renda mais a contribuição social, trazendo o imposto que já estava morto da tributação do grupo de dividendos, e que aí, diga-se de passagem, nem os governos do PT, tão defenestrados e criticados de Lula e Dilma, tiveram a petulância de buscar uma tributação nesse nível. Então, entendo que a nossa situação é preocupante e acho que essa crise, o tempo inteiro, não nos ajuda em nada. Ok. Deixa eu registrar aqui, Falcão, algumas presenças. A Márcia Moitinho, o professor Marival Chaves, grande amigo, Edmilson Lago, Cláudio Vinagre, também empreendedor, empresário, Aurênio Castro, meu mestre Aurênio, meu amigo Reginho Bonfim, o Fabiano, o André Porto, o professor Cristoval Seixas, muita gente entrando. Você falou um pouco dessa situação, né, da crise política, porque o que nós estamos vivendo no Brasil, e desde o instante do atual governo, é uma permanente crise política no Brasil, não é? Eu também vou evitar aqui, tenho as minhas opiniões, mas não é o foco do nosso bate-papo, mas o fato é que esta crise política vem sendo alimentada dia a dia
E isso, o país paga um preço enorme, não é? por conta dessa paralisação de uma agenda de desenvolvimento nacional e também mais distributiva, porque se você não tem distribuição de renda, se as famílias não consomem, a roda do próprio capitalismo não roda, não é? E essas medidas, como a que você destacou, por exemplo, de aporte, né, de recursos na economia, de injeção de recursos na economia, tem o outro lado da moeda, como você mesmo destacou, da pressão inflacionária. Por exemplo, segundo cálculos do Banco Central, né, a cada aumento de 1 ponto percentual nos juros, o custo da dívida pública sobe 31,8 bilhões. Né? E se a Selic sobe 0,75, o impacto é da ordem de 23,9 bilhões. O Brasil hoje tem uma dívida pública bruta de quase 7 trilhões. Né? Essa é a dívida pública bruta no Brasil hoje. E nem todo mundo está chegando, o Rodrigo aí Santos, o nosso amigo comum, aproveitar e registrar aqui também a presença. E aí eu digo o seguinte, nessa crise, na sua face econômica, eu não consigo enxergar, você é o especialista e vai me dizer, mas eu não consigo enxergar o setor financeiro, o grande setor financeiro, como perdedor nessa crise, não é? E quando, inclusive, se começou a discutir no Brasil uma medida que eu entendo, já inclusive defendida por você, a gente vai entrar daqui a pouquinho agora no assunto do Business Bahia, no sentido de que o Estado ajudasse as empresas e, portanto, os bancos, não é, financiassem as empresas nesse momento de dificuldades, mas o que a gente viu durante a pandemia eram os bancos criando enorme dificuldade de emprestar, um spread bancário cada vez maior, né, o custo, portanto, do empréstimo, e muito difícil, mesmo quando você queria pagar os juros cobrados pelo banco, não conseguia o dinheiro. Agora, as grandes corporações, não. Essas sempre têm acesso, né? As grandes corporações brasileiras, essas têm acesso ao dinheiro. Então, assim, sua opinião sobre essa questão do setor do setor financeiro no Brasil, né? Essa coisa também do monopólio de algumas famílias, né? Que é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem uma competitividade enorme de muitos bancos, né? Me parece que milhares, né, de instituições financeiras disputando, como em qualquer modelo capitalista, né? No Brasil, não. Você tem 5 ou 6 famílias que subordinam o interesse nacional, ao interesse financeiro. Qual a sua opinião sobre isso, Falcão? Vamos lá. Primeiro que nós vivíamos no Brasil até 1995, 96, até o Plano Real, uma abundância de bancos. Se você se lembrar, você vai ver que nós tínhamos dezenas de instituições financeiras que ganhavam dinheiro no velho, os mais jovens não vão se lembrar disso, mas no conhecido overnight, que você ganhava dinheiro por um dia. Então, você, sem fazer nada, você ganhava dinheiro. Você deixava seu dinheiro na conta, o banco emprestava dinheiro por um dia e lhe remunerava por um dia. Época de inflação alta, era o paraíso dos bancos. Era o paraíso dos bancos. Então, com a vinda do Plano Real, inflação em queda, quebrou-se esses bancos todos. Muitos deles foram adquiridos, você viu uma série de fusões e aquisições nesse sistema, entrou o PROE, e a partir daí surgiu essa cartelização do sistema financeiro brasileiro, que é verdadeira. Isso é o ponto 1. Ponto 2, nos Estados Unidos, você não sofreu a crise inflacionária que nós vivemos. Então, teve lá o Lehman Brothers em 2008, a crise, mas foi localizado em uma estratégia de subprimes, onde você fazia uma hipoteca em cima de uma hipoteca, era quase que você tomava um empréstimo para sua casa, mercado imobiliário valorizado, sua casa valorizava, você tomava o segundo empréstimo e comprava carro. Um belo dia essa pirâmide caiu e nós tivemos a crise de 2008. Isso é ponto 1.
Eu vejo aí a chegada da XP, que hoje é uma referência nesse segmento, um modelo de negócios que vem fazendo história, né? O mercado de capitais está proliferando muito, a injeção de recursos das pessoas brasileiras na Bolsa crescendo. Então, acredito que outras centenas de fintechs, startups do mercado financeiro estão chegando, banco digital, isso está começando a incomodar. Porém, ainda não faz o efeito, não temos ainda o efeito que precisamos na questão do monopólio, do oligopólio bancário, do oligopólio do sistema financeiro. Isso é um ponto. A contrapartida disso é que o sistema financeiro forte é indispensável para uma economia saudável. Indispensável. Se você observar em países que passam por grandes problemas financeiros, vou citar a Argentina, isso piora quando você perde a confiança na sua moeda e no seu sistema financeiro. Uma crise sistêmica no sistema bancário destrói toda a nossa capacidade de recuperação. Então, eu diria o seguinte, não vai ser taxando bancos, aumentando a taxação de bancos, por exemplo, em volumes que façam com que eles repassem isso para o seu tomador. Não vai ser taxando fortunas, como eu vi algumas pessoas comentando, algumas propostas. Vamos criar um imposto sobre quem tiver acima de 30 milhões. No dia que o Brasil, ou 30, ou 40, ou 25, mas a proposta, se eu não me engano, era 30 milhões. Fizer isso, na Argentina fez. O que é que aconteceu? No outro dia, o governo do Uruguai baixou o imposto para atração de capital estrangeiro. Então, são certas medidas que elas podem ser politicamente interessantes para você atender a sua base, principalmente em governos ditos de esquerda, mas que na prática o efeito é contrário. Nenhum grande empresário, empreendedor que disponha de ativos financeiros no nível de ser tributado deixará os seus recursos à disposição para que você tribute, já que você tem hoje dezenas, não deu certo em lugar nenhum, exceto em economias muito desenvolvidas, que você entende que a devolução de serviço à população compensa esse ano, mas é uma exceção. Se você tem dezenas de países chamando o seu capital e reduzindo os juros desses investimentos no exterior, então também é uma bobagem. Isso se aplica aos bancos também. Como resolver isso? Voltando à pandemia. Banco não faz favor a ninguém. Eu disse em várias entrevistas que os bancos, que o grande adversário era o vírus e a grande decepção dos bancos. Né? Os bancos, eles são guarda-chuva em dia de sol. Se começou a chover, ele toma seu guarda-chuva. O banco não perde dinheiro. Se você tem uma crise como foi da pandemia, se você tem um governo, Ney, que toma seu dinheiro e pagando juros acima da Selic, como aconteceu, de 3%, 4%, eu vou emprestar uma empresa de turismo, coitada, que está sem vender, é um hotel que está de porta fechada, não vai acontecer. De forma nenhuma. Então, o que aconteceu foi que os bancos se protegeram. E como é que eles se protegeram? Aumentando as garantias, aumentando o spread e concentrando o seu risco naquelas empresas de grau de investimento. Como isso foi superado? E aí sim, eu sou muito crítico, mas também você não tem algumas medidas, como fui agora para essas duas propostas, me perdoe a palavra, ridículas, apresentadas pelo Ministério da Economia, da CBS, da reforma do imposto de renda, que é muito melhor para o país que nenhuma das duas sejam aprovadas. Fala um pouquinho delas para a gente, Falcão. Quais são essas duas propostas? Basicamente, nós temos duas. Né? A primeira foi a unificação do PIS e do COFINS, transformando esses dois com imposto único de
que ele chamou de CBS, de 12%. Só que ele passaria a ser um regime de débito e crédito mais ou menos como se fosse o ICMS, onde você se acredita a proporção que Esse você vai debito. adquirindo insumos, etc. Para o setor industrial, a depender da atividade, se você tem uma cadeia produtiva longa, ela até representa, para alguns setores, uma pequena redução. Tanto que a FIEP, Fiesp, algumas federações apoiaram. Porém, para o prestador de serviço, é uma facada que eu cheguei a dizer que eles iam acabar com o setor, eles vão acabar com o setor de serviço. Você paga 3,65 hoje, passaria a pagar 12, você não tem crédito. Eu sou prestador de serviço. Eu fiz uma reunião, fizemos algumas lives, 2 eu me lembro bem, e fiz uma com o senador Ângelo Coronel, onde ele nos pediu um estudo, eu fiz com 10 segmentos diferentes de serviço. Todas as empresas do Business Bahia, e levamos e protocolamos lá no Senado Federal. A que tinha um aumento menor era de 100%. A menor era de 100%, dobrava a carga tributária. Felizmente, houve uma movimentação da sociedade. Essa proposta da CBS também acaba com o lucro presumido, que é uma das poucas coisas que funciona bem no Brasil, que é você pagar, para quem não sabe, a Receita, ela estima seu lucro, diz, olha, segmento de engenharia de consultoria tem 32% de lucro, vou lhe tributar tudo em cima daqui e só vou fiscalizar a sua receita. Funciona bem, sonegação muito baixa, porque você só tem que controlar a entrada de recursos, já tributou na entrada, então isso vem funcionando bem à medida da CBS acá. A segunda foi do imposto de renda, que tinha a vantagem de aumentar a tabela, mas retomava a tributação de dividendos. Então, hoje você paga, minha empresa paga 25% de imposto de renda, mais 9% de contribuição. Então, sobre o lucro, eu pago 34%. Eu ia passar a pagar 49%. Uau! Não vou trabalhar só de imposto de renda e contribuição sobre o lucro. Ninguém vai trabalhar para pagar 50% só de imposto de renda. O que é que obrigaria? Obriga os empresários a pejotização, a você criar despesas, enfim, caos total. Felizmente, parece que essa reforma também subiu no telhado, para que vija a partir do ano que vem. Elas teriam que ser aprovadas até outubro, e eu acredito que não vai acontecer, então eu acho que dessa tragédia nós escaparemos, pelo menos da forma que foi proposta. Porém, as medidas financeiras adotadas pelo Ministério da Economia, de injeção de recursos, inclusive via os bancos, o Pronamp, a Caixa, fazer uma salva aqui, a Caixa fez um trabalho maravilhoso. A Caixa, para mim, do mesmo jeito que os bancos foram os grandes vilões, a Caixa foi a grande parceira da população brasileira. Principalmente via a distribuição do auxílio emergencial. Mas tem fila para ir. Gente, tinha que ter. Os caras nunca tinham feito isso. O Pronamp, que agora virou, apesar da taxa estar maior, virou um programa permanente. Horário para ser um programa permanente, enfim. Então, nesse aspecto, o Brasil acertou. Mérito do Ministério da Economia enquanto estava cuidando de liquidez. Quando passou a cuidar da parte tributária, botou os pés pelas mãos. Então, eu acho que eu respondi a sua indagação. Perfeito, respondeu super bem. Só para informar os nossos amigos presentes, agradecendo a Rafael Gama pelas palavras, ao DRK8, assim o perfil, eu não sei quem é, mas se quiser fala aqui, ao Cláudio Vinagre, que mostra que cada vez mais jovens estão investindo em Bolsa de Valores, ao Zilney, que é o nosso CEO lá da Lapa, da Estação da Lapa, né? O engenheiro chefe lá da Estação da Lapa, que está dizendo aqui que é importante a XP, mas que é interessante mais bancos também de fomento, mais bancos
de investimento, e a possibilidade de acesso bancário a essa, naturalmente, a essa população que não tem a possibilidade de disputar nessa faixa, né? Então, assim, também programas de economia solidária, programas que permitam o acesso de todas as faixas de classe. Por exemplo, se nós pegarmos os resultados bem recentes das 7 maiores rendas per capita da América do Sul, o Brasil é apenas a 4ª. Antes dele vem o Chile, o Uruguai e a própria Argentina. Eu estou falando de dados de agora. A renda brasileira caiu após 3 anos de alta, ela caiu, não é? Eu estou falando da renda em dólar corrente por paridade, pelo poder de paridade do poder de compra, né? Ela caiu. Então, assim, mostra que nós temos também aí um fosso de desigualdades que é preciso ajustar para que nós tenhamos um país verdadeiramente de todos, né? Que nós tenhamos a possibilidade da competitividade, a possibilidade daqueles que são empreendedores, mas que a grande população não viva nessa, vamos dizer assim, nesse mar de desemprego, não é? Que nós estamos vivendo no Brasil de hoje, não é? Em que as pessoas não têm mais acesso à compra da cesta básica. Então, assim, é um quadro que precisa, e nisso eu concordo inteiramente com você, é um quadro que precisa da união do Estado e sociedade para um projeto de país que acompanhe os exemplos que a história nos apresenta, não é? E nós não temos que nos ver com síndrome vira-lata, não é? Lembrando aqui do Nelson Rodrigues, né? Do cachorro vira-lata. Nós temos exemplos europeus, exemplos asiáticos, exemplos em que os grandes investimentos feitos em educação, os investimentos feitos em desenvolvimento social e econômico, levaram a países em que essas desigualdades, elas existem, é claro, no mundo inteiro, não é? Nós não somos um mundo muito longe disso, é só ver o que a gente está presenciando agora no próprio Oriente Médio, ainda marcado por muita intolerância, ainda marcado por, enfim, né, por conflitos os mais diversos, mas atenuarmos as dificuldades que vivemos no Brasil. E aí é que entra, então, o assunto do Business Bahia. O que é que fez você, como empreendedor, como empresário de sucesso, que podia estar, inclusive, em casa, né, aplicando o seu dinheiro no mercado financeiro para obter resultados, etc., e um pouco lavando as mãos, mas o que é que fez você liderar mais de 250 gestores, empresários, não é, para dizer, olha, o setor produtivo está aqui e pode ajudar o Estado a uma concertação que não somente salve os empresários, mas que possa possibilitar a redução das desigualdades. O que é que te levou a isso, Falcão? Propósito. Propósito. Eu acho que, e aí Maslow explica isso, a teoria de Maslow explica isso, você vai crescendo na sua vida profissional e as suas necessidades vão mudando. Né? Sucesso, você não obtém o sucesso se você não tiver um propósito de não deixar um legado. Eu estou até comecei a escrever hoje um artigo sobre isso para uma revista que me pediu essa contribuição, que é propósito. Eu acho que todos que estão no Business Bahia estão imbuídos do mesmo propósito. Do propósito de você devolver ao outro um pouco do que a Bahia lhe traz, que é que ela lhe deu. Nós temos dezenas de problemas. Nós vivemos a Bahia vem perdendo, e aí mais uma vez vou buscar fugir um pouco do debate político, mas nós estamos perdendo espaço. Nós estamos perdendo para Pernambuco, perdendo para o Ceará. O Ceará já tem mais investidores, mais empresas na Bolsa do que a Bahia, já tem mais bilionários do que a Bahia. A nossa participação no PIB está diminuindo. E eu sou E tem educação melhor, e educação muito pública, muito melhor. Você buscou bem, contribuiu bem agora, Ney, com a educação. Então,
isso me incomoda muito porque eu sou baiano na veia, sabe? Eu sou aquele cara que nunca aceitou proposta para ir trabalhar fora da Bahia, nunca aceitou convite de empresas para me mudar para São Paulo, nunca tive interesse nenhum de levar minha família, pelo menos até agora, até esse ano, eu nunca tinha tido interesse nenhum e, graças a Deus, as condições financeiras permitiriam de levar para morar fora do Brasil. Eu sinto necessidade de conviver com meus amigos, eu sinto vontade de conviver com a minha família, eu adoro meu estado, eu sou apaixonado pela minha cidade. Eu vi recentemente um filme, Carnaval, um filme bobo, que não tem nada, mas só as cenas e falando bem de minha cidade, meu olho encheu de lágrimas. Então, sou apaixonado pela minha cidade. Então, é propósito de tentar devolver ao seu estado, à sua cidade, aonde você começou, aonde você saiu de uma escola pública, como eu fiz, estudei em escola pública, tudo bem, com uma bela escola, estudei no colégio militar, mas não deixa de ser uma escola pública. Dois. Então, e a gente conseguir, né? Montei meu negócio, não é sem nenhum termo de comparação, mas numa salinha emprestada por um amigo. Ele botou um biombo na sala dele e me botou ali no cantinho. Joaci Góes Filho, grande figura muito querida, que é aniversário dele amanhã. Já foi entrevistado por mim. Pronto, já foi um dos meus entrevistados. Botou lá um biombinho ali, minha salinha deu ali 2 metros por 1,5, foi onde a gente começou. Contar uma história rápida, vale a pena, histórias que ficam. Vale a pena. Pedi a uma amiga minha, não tinha secretária, não tinha nada. Pedi a ela que gravasse, na época, secretária eletrônica, e eu pedi a ela que gravasse a seguinte mensagem: Winners em Engenharia Financeira. Nesse momento, todos os nossos ramais estão ocupados. Deixe seu recado. Que ramal nenhum, não tinha ramal, não tinha secretária, não tinha nada. Mas foi assim que a gente começou, então, propósito, Ney. Foi isso que nos fez. Eu acredito nesse projeto. Né? Você viu, hoje a gente teve uma satisfação enorme de ver a mídia baiana, né? Jornais, sites, divulgando esse aniversário. Temos uma agência, enfim, de dezenas de empresários, presidentes de várias empresas que se unem nesse propósito, que debatem os temas, observam as regras. Então, isso tem me dado muita gratificação, sabe, pessoal. Né? Ainda não chegamos no legado, por enquanto estamos no propósito. No legado, eu acho que o Made in Bahia. Eu acho que se o propósito está no Business Bahia, de você devolver ao seu estado, à sua cidade, a quem lhe proporcionou as condições de você crescer profissionalmente, o Made in Bahia talvez seja um grande legado. Nós estamos buscando despertar o que eu chamo da nossa baianidade empresarial. Nós temos muito orgulho da nossa música, da nossa cultura, da nossa dança, do nosso carnaval, mas ninguém tem orgulho de comprar o produto baiano. Ninguém enche com orgulho, ninguém compra com orgulho. Estou comprando um produto baiano, né? Então eu criei esse selo, né? Lançamos, foi um fórum de debate dentro do Business Bahia, uma provocação do nosso querido amigo, seu amigo também, trabalhamos juntos, Dênio Cidreira, na época eu não conhecia Dênio na Arena Fonte Nova, e ele me provocou dentro do grupo: Falcão, esse grupo de empresários tem que fazer alguma coisa em prol desse momento, agora início de pandemia. Aí eu fui no privado dele, eu digo: pô, Dênio, da próxima vez me provoque no privado. No privado. Público é sacanagem, 250 pessoas é sacanagem. E aí surgiu essa ideia, nós temos uma agência, né, a Salva Comunicação, que ela abraçou o projeto, e aí nós criamos um selo, fomos abraçados por centenas de empresas, diversas entidades. Você falou aí do nosso
Paulo Cavalcante, Mário Dantas, da Associação Comercial, abraçaram também o projeto, e aí vieram dezenas de outras entidades, Sebrae, Sebrae, FIEB, FEComércio, mas a ACB foi a primeira. Como funciona esse selo, Falcão? As empresas que desejam, que querem se integrar, Pronto, seja o Business Bahia... Esse selo ele é livre, a gente não cobra nada, é uma maneira dela identificar o seu produto. Interessante, e aí vai ficar na história. Estou eu, recebo o telefonema, Carlos Falcão, do Business Bahia, eu digo, pois não, ele disse, aqui é o deputado Alex Tapiatã. Eu tenho um projeto na Assembleia sobre esse selo Made in Bahia, queria usar o seu. Está lá parado, esse movimento é maravilhoso. Uma coisa importante, a classe política baiana abraçou o projeto. Os principais líderes políticos da Bahia gravaram vídeos, os senadores, o prefeito Reis, na época vice-prefeito, o próprio Rui comentou no programa dele, o procurador-geral da República, Augusto Aras, mandou um vídeo de Brasília parabenizando o grupo por essa ação. Enfim, isso deu uma motivação também muito bacana. E aí esse selo... Eduardo Salles deve ter entrado nisso, né? Eduardo Salles e Tiago gravaram, né, como presidente e vice da comissão produtiva da Alma. Sim. Gravaram também. Marcelo Nilo como coordenador da bancada baiana. Enfim, eu não vou, porque foram dezenas. Sim, claro, não é o propósito. E aí nós lançamos, apoiamos e aprovamos na Assembleia Legislativa o selo Made in Bahia Lei. E agora está em tramitação, se eu não me engano, em regime de urgência, mas aí se não me engano, a aprovação do Programa de Desenvolvimento da Bahia, que vai dar vantagens competitivas para as empresas que utilizarem o selo. Coisa boa. Então, eu acho que isso pode sim vir a ser o legado do nosso Business Bahia para o nosso estado, que tem todos os seus defeitos, em todas as áreas, segurança, educação. Nós patinamos na atração de investimentos, Ney. Eu não me conformo que nós ainda estejamos utilizando instrumentos de atração de investimentos de 20 anos atrás. Os programas que nós temos hoje foram desenvolvidos há 20 anos atrás. Perfeito. Nós não temos o acolhimento do empresário. São Paulo tem São Paulo, maior economia, talvez o segundo maior país da América Latina, né? Tem o Invest São Paulo. O empresário chega lá, tem toda a estrutura. Nós temos a SDE, mas não é a mesma coisa. A SDE trata de benefício. E esse pessoal vai ver dentro do projeto Business Plan, vai ver a parte de infraestrutura, a companhia de água, esgoto, vai analisar junto com o empresário os municípios, para que você veja naquele seu negócio qual o município que mais se adequa, fornece a ele as diversas condições que cada município tem para oferecer. Enfim, são muitas coisas que podem ser oferecidas ao empresário, além, isso sim é muito importante, dos benefícios fiscais e das áreas. Tem outras coisas, tem azeitonas para serem colocadas nessa empada. A Bahia Invest poderia fazer esse trabalho, mas sem também nenhuma crítica. Não faz. Sem querer criticar e já criticando. Claro. E é uma crítica construtiva, porque não é uma crítica... quando aqui, por exemplo, o Zilney aqui observou, né? A Bahia, naturalmente, é uma grande economia do Nordeste, representa 28,5%, quase 30% da economia do Nordeste. Mas já foi maior 40%. Mas já foi 40%. Não é? Quer dizer, essa é a questão. Nós não podemos estar perdendo espaço, né? Para outras economias, porque aí tem que entrar mesmo, não vou chamar isso de bairrismo, mas um alto nível de profissionalização da governança econômica e política do Estado, para nós estarmos sempre à frente, né? Liderando, vamos dizer assim, essa locomotiva. Zilney também aqui fala que a Estação da Lapa é considerada um case de sucesso no mundo, chancelado pela UITP, com sede em Genebra. Ou seja, é exatamente isso, quer dizer, esses cases de sucesso
precisam ser conhecidos. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: nós estamos torcendo, ainda que não tenhamos segurança científica de que nós vamos, ao longo desse ano, concluindo a vacinação, né, ou pelo menos as 2 doses, que nós vamos, de fato, sepultar essa pandemia, mas, assim, ainda que essa segurança não esteja, vamos dizer, dada, mas é fato de que nós temos avançado, não somente na vacinação, mas na redução da ocupação de leitos hospitalares, de UTIs, etc. Isso vai animando um pouco mais a própria economia e a própria sociedade, porque não é um problema só econômico, é um problema também social. As pessoas, elas têm o desejo de voltar a ver as outras, os seus parentes, e abraçar o seu amigo, etc. Não é uma questão só de ordem eminentemente econômica, mas assim, na expectativa de que tenhamos essa saída no médio prazo, pelo menos, ou seja, mesmo enfrentando 2021, 2022, ainda com dificuldades, até porque 22 é ano de eleições, e aí é inexorável que tenhamos uma radicalização dessa polarização, é a minha opinião, infelizmente, não é por isso que eu torço, mas infelizmente é o que se sinaliza, é uma radicalização. Se nós estamos agora, né, no meio do ano, e nós já temos uma radicalização que sinaliza a possibilidade de conflito físico e de morte, no 7 de setembro, que é a nossa data de independência, imagine o que pode vir a ocorrer em 2022. Mas ainda que esses fatos nos preocupem, também encarnando esse otimismo, eu perguntaria a Carlos Falcão o seguinte: de que maneira que esse movimento Business Bahia poderia sinalizar de maneira propositiva? Eu ouvi uma entrevista sua para Casimiro Neto, em que você dizia: não, nossa intenção não é a intenção de ficar só jogando pedra, é de apresentarmos soluções, de apontar sugestões. Que sugestões, se você tivesse sentado agora com o governador Rui Costa, que é o atual governador do estado da Bahia, que sugestões que esse setor produtivo teria a oferecer? Porque se perguntasse a mim, eu diria: governador, reformule a educação nesse estado, porque ela está muito aquém das expectativas e daquém do que os baianos podem oferecer em educação. Essa porque é a minha praia. Mas na praia aí do engenheiro econômico e financista, o que é que você proporia ao governo da Bahia? É óbvio que no longo prazo não existe salvação fora da educação. Porém, nós não temos tempo para esperar que os frutos plantados agora deem os resultados que esperamos. Então, eu entendo que nós teríamos que fazer um projeto em 3 etapas. De forma muito objetiva, Ney, só para deixar claro, o Business Bahia discutiu e elaborou uma pauta, protocolamos na governadoria, divulgamos nos principais jornais e protocolamos ao governador do estado as nossas sugestões. Eu acho que o empresário baiano ele é muito pouco ouvido. Para começar, você não vê, você vê movimentos pontuais, mas você não vê acolhimento. Você não tem acolhimento. Eu já ouvi isso de muitos, me perdoe lhe interromper, mas já ouvi isso de muitos empresários e não tenho papas na língua, sobretudo relacionado à Secretaria da Fazenda do Estado. E não... Vamos lá. Vou chegar lá. Nós temos um modelo fiscalista, não desenvolvimentista. Esse é o modelo que já está há muitos anos implantado, aonde o empresário que não paga imposto, ele é sonegador, ele é corrupto, ele tem que ir para a cadeia. Ora, o cara que falsifica documento, que emite nota fiscal fria, que compra carga roubada, tem que ser preso mesmo. Mas o cara que está... A Bahia tem um modelo de tributação de cobrar antecipado o ICMS, a tal da antecipação tributária. Antes de você vender, você tem que pagar 10% do seu
produto antes de vender. Se isso já é danoso em uma época normal, então, dentro das nossas propostas estava a suspensão da antecipação parcial tributária. Isso era o mínimo que o Estado da Bahia podia fazer. Era o mínimo. Em plena pandemia, o mínimo não fez. O Estado da Bahia, ele peca não somente na atração, mas também na retenção de investimentos. Você vê aí que nós estamos perdendo indústria o tempo todo. Existe, se nós falamos desde o início, pensar fora da caixa. Nós não conseguimos pensar fora da caixa. E por que nós não conseguimos pensar fora da caixa? Porque quem está pensando fora da caixa não é ouvido. Você não tem fórum de debate. Você não tem fórum de discussão. A FIEB faz, não sei o quê, leva suas cartas para o governador, ele recebe, pega ali, coloca na gaveta, dá um despacho ao secretário da Fazenda e gaveta e aquele assunto é muito. O CONFAZ aprovou um refis. O CONFAZ aprovou em outubro do ano passado um refis para todos os estados, uma dezena de estados, mais de uma dezena de estados, não sei o número correto, aderiram. A Bahia não. O assunto morto, ficou lá no canto, não se faz. Então, Ney, eu acho que nós estamos no caminho errado, nós estamos atrasados, nós estamos num regime fiscalista. Se é verdade que temos, que o nosso governo do Estado, junto com a Prefeitura, deram exemplo ao Brasil de um comportamento institucional durante a pandemia, na saúde, deram show, ambos, nessa convivência institucional, apesar de serem partidos totalmente contrários no cenário nacional. Mas na hora da pandemia, eu não consigo entender que os secretários de Estado que vejam a nossa perda de participação no PIB, que vejam outros estados avançando. É a história do benchmark. Pô, pega um grupinho, cara, vai ver o que o Ceará está fazendo, vai ver o Suape lá no Rio Grande do Sul, vai ver as medidas que estão sendo tomadas. Vamos parar com esse negócio de não, empresário, tudo ladrão, tem que dar pau, não sei o quê, porra, botar carro na porta, pelo amor de Deus. Você tem toda a razão. Olha, Falcão, eu estive há 2 semanas atrás, cerca de 2 semanas atrás, pela Associação Comercial, não sei se você sabe, mas eu assumi lá a coordenação do núcleo de educação. E a convite, né, de Paulo, de Mário, e aí fui a Sobral. Viajei, fui a Fortaleza, conheci a experiência da Câmara de Diretores Lojistas, que tem uma faculdade lá funcionando, e depois fui a Sobral, 250 quilômetros de distância lá de Fortaleza, e vi lá uma experiência brilhante, que inclusive hoje tem o apoio da própria Fundação Lema, que está criando no Brasil. Olha, a Fundação Lema, do Jorge Paulo Lema, ela já tem centros de formação de liderança nos Estados Unidos e na Europa. Vai criar agora o primeiro centro Lema de formação de lideranças no Brasil, e a sede é a cidade de Sobral. A sede brasileira desse centro, inclusive quem está à frente dela é uma baiana, a viúva do Gilberto de Mestai, a professora Ana Penido, é quem está desenhando esse centro Lema de formação. Então, assim, o que você chamou de benchmark, a gente tem que olhar e não ter nenhuma dúvida em copiar o que está dando certo. Claro, aquilo que funciona. Não tem que ficar inventando a roda, né? Não tem que ficar, né? Até aqui eu vi uns comentários positivos, muita gente aqui se pronunciando, né, pela qualidade da sua fala, pela qualidade da live. E o professor Marival Chaves, que foi um dos maiores professores de física que nós tivemos em cursinho, para os mais maduros, né? O tempo de Marival, né? O Marival, ele tem, por exemplo, uma plataforma educacional de altíssima qualidade. Alguém tem que ouvir ele. Ele está aqui na nossa live dizendo: não, Falcão, queria que você me ouvisse. Eu tenho certeza que a gente consegue uma agenda aí e Falcão pode lhe ouvir, sim, né? Eu tenho certeza disso, que ele... Considere agendado.
Olha aí, tenho certeza. Mas, assim, esse sinal do professor Marival é um sinal. Quero até aproveitar, Marival, e convidar para você vir conversar aqui comigo. Se você topar, eu mudo a agenda e boto você na próxima terça-feira, pela consideração que eu tenho a você, porque é um professor com muita qualidade e que poderia participar, inclusive colaborando com isso. Mas na Bahia fica um pouco isso, né? Tem aquela história que dizem que o baiano gasta 200 para o outro não ganhar 100, né? A gente precisa acabar com esse egoísmo, Essa né? é a máxima do Business Bahia, Ney. Toda entrevista minha, eu digo que o que nos motivou no início daquele propósito que conversamos foi derrubar essa máquina. Que o baiano paga 100 e o outro não ganhar 50. Nós temos que acabar com isso, nós temos que entender que a vitória de um é a vitória do outro. Nós incentivamos no Business Bahia que um aplauda o sucesso do outro. Isso é feito o tempo inteiro. Isto é, Ney Campelo obteve o prêmio, a empresa de Ney Campelo se certificou, ele se sente bem em colocar isso, divulgar, fazer, distribuir essa vitória com os seus outros membros, porque sabe que será acolhido, sabe que ele será valorizado. E essa é a cultura Business Bahia. Fico muito feliz em ouvir isso, Falcão, e aproveito para lhe dizer o seguinte, eu estou lá hoje dividido entre Lauro de Freitas e Lençóis, e lá a gente tem um restaurante japonês, que é também um espaço de cultura e arte, e eu vou depois conversar com você no privado, porque eu quero levar esse Made in Bahia para lá, para Lençóis. É uma cidade turística, a gente não valoriza as coisas que a gente tem. Lençóis ganhou, em 2019, Falcão, Lençóis ganhou o prêmio de melhor destino do Brasil pela revista Melhores Destinos, que é uma revista especializada em turismo. Ganhou o prêmio de melhor destino do Brasil, ganhou para Bonito, ganhou para Gramado, mas a gente não ouve a repercussão, a reverberação dessas conquistas do empresariado, das cidades, das municipalidades, etc. Vamos levar, e eu quero aqui convidar os empresários que estão participando, né, e que estão ouvindo atentamente a fala, que é a fala de um empresário que tem um posicionamento político institucional, político ideológico também, é óbvio, todos temos, cada um, mas assim, as nossas diferenças, elas precisam ser menores do que aquilo que nos une, não é? E eu queria que para a gente avançasse nesse bate-papo, você então... Eu só vou lhe dar uma informação aqui, Ney, que eu estou com Pode, fica à vontade. Só estou com 20% de bateria, tá? Infelizmente... então já estamos na reta final. Infelizmente, já estamos mas eu acho que eu falei demais. Mas valeu, porque o papo está ficando bom, e quando o papo é bom, ele se prolonga, né? E nós já estamos a 1h15 de conversa com o engenheiro Carlos Falcão, que é também o presidente da Winners Engenharia Financeira e que é o fundador, líder do movimento Business Bahia. Eu quero aqui agradecer as presenças do nosso goleirão, Emerson Ferretti, que foi goleiro tanto do Bahia quanto do Vitória, né? Ferretti passou também pelo Vitória, o Rafael Passos está aqui, o Paulo Tavares, a Tâmara, professor Marival, o Alisson, o Rafael Gama, muita gente boa que participou, né, e que aqui está comentando, né? Ana Guerra está entrando aqui agora também. Bom, eu quero te fazer então 2 perguntas. Uma pergunta para fecharmos o tema do Business Bahia e uma pergunta que não quer calar. A pergunta sobre o Business Bahia é o seguinte: quais são, dentro do planejamento do movimento, quais são os próximos passos que vocês estão pensando, o que é que está posto, porque vocês estão, neste momento, vivendo um pouco aí esse dobrar da pandemia, e que esperamos que essa curva, ela de fato aponte para baixo e a gente supere isso, e já possa entrar 21, quem sabe, por exemplo, com o Carnaval, porque um dos maiores prejuízos da economia baiana foi, sem dúvida, no campo do turismo, segmento turístico, não foi só, mas foi muito nesse segmento, né? Como do entretenimento em geral, os artistas
sofreram muito, etc. O que é que o Business Bahia pensa para isso? Essa é a penúltima pergunta que ele faz. Três projetos já em andamento. O primeiro deles, você sabe que o Business Bahia, nós temos a nossa responsabilidade social. A cada 6 meses nós fazemos uma campanha social, fizemos 2 para o GAC e 2 para o Martagão Gesteira nos últimos 2 anos. Bacana. A próxima será para o Instituto de Cegos da Bahia. Estamos costurando isso com empresas que possam apoiar. Então esse é o nosso próximo movimento. Temos também na nossa pauta, estamos organizando, fizemos uma pesquisa entre os membros. Nós estamos planejando o nosso próximo evento presencial, porque fizemos muito virtuais, mas o nosso próximo evento virtual. Temos a nossa coluna semanal, Made in Bahia, que você conhece, que conta a história das empresas. Tenho acompanhado. E temos aí que estamos começando a desenhar o livro que pretendemos lançar daqui a um ano, no 4º ano do Business Bahia, que é um livro que será a coletânea das histórias Made in Bahia. Então, nós pretendemos contar as histórias a economia baiana escrita pelos gestores das suas principais empresas. Então, são 3 projetos que estão na nossa pauta. Nós continuamos com o nosso fórum de debate, nós continuamos trazendo convidados para dar nossa opinião, mas os 3 que estão na pauta nesse momento são exatamente o Instituto de Cegos, a nossa ação social, o nosso livro para o ano que vem e o nosso próximo evento social. Perfeito. Uma última questão só, se algum empresário que aqui acompanha esse debate tem interesse em aproximar-se do movimento, a quem ele procura, como ele faz contato com o Business Bahia? Hoje nós temos limitação, né, porque nosso fórum de debate é Zap, então são 256 membros, que a cada 2, 3 meses eu peço licença a alguns que não estão participando na intensidade que devia, então nós temos uma lista de espera. Hoje foi dia que nós já estávamos com várias pessoas na lista de espera, e aí a gente começa a incluir para dar tempo essas pessoas se procurarem e tal. E pode compartilhar conosco nas nossas redes. Nós estamos aí, LinkedIn, Instagram, já somos 3.000 que interagem conosco nas nossas redes, participam das nossas atividades. O endereço do Instagram? O endereço do Instagram? Bahia Oficial. Business Bahia Oficial. E no LinkedIn também? É Business Bahia só. Business Bahia no LinkedIn. Então você, empresário, empresária, tem interesse em aproximar-se, conhecer o desenvolvimento dessas iniciativas. Uma iniciativa que é uma organização do setor produtivo que se coloca em diálogo com o governo e as demais instituições, inclusive não estatais, com o propósito de um projeto de desenvolvimento econômico para a Bahia e também de desenvolvimento social, haja vista a própria responsabilidade social e empresarial que vocês demonstram com essas iniciativas. O GAC é um grande trabalho social, já tive a oportunidade de ajudar também, enquanto secretário, enquanto superintendente de educação, já estive pessoalmente por lá. Martagão Gesteira é uma belíssima instituição. Então, acho que são grandes projetos que vocês apoiam. A última pergunta, então, é a seguinte, que eu disse brincando que não queria calar, é que é difícil falar com o Carlos Falcão, que foi presidente de um dos 2 maiores clubes da Bahia, né, os 2 principais clubes baianos, sem esse caráter mais clubístico, né, das cores, né, mas assim, ouvi uma opinião sua sobre a situação do futebol baiano, em particular do Vitória. Eu digo do futebol baiano porque outro dia eu estava ouvindo uma dessas resenhas e eu vi uma coisa que a mim, pelo menos, deixou assim um pouco curioso, né? É que o presidente do Bahia dizia o seguinte, que o projeto dele era tentar ficar entre os 10 e que no curto prazo, na disputa dos próximos 15 pontos, que a meta, inclusive oficial, entre os jogadores é de alcançar 5. Dos próximos 5 jogos, com 15 pontos, é tentar alcançar 5 pontos, né? Isso é ouvido o presidente do Bahia. E o Vitória vive uma crise institucional de um clube. Eu tenho que ser testemunho, porque eu estava como conselheiro do clube quando você chegou ao clube, tá certo? E eu tenho que ser testemunho de que o Vitória vivia uma posição privilegiada
do ponto de vista da gestão, da governança administrativo-financeira do clube, de modo que, quando nós não tínhamos resultados em campo, eu muitas vezes me defendia com isso, como torcedor rubro-negro. Eu dizia, tá bom, mas vocês vão ver, porque hoje o nosso clube no Nordeste está lá no ranking, né, dos melhores indicadores financeiros. Hoje nós estamos, o Vitória mergulhou numa profunda crise. Sua opinião para a gente encerrar esse bate-papo, essa live sobre futebol baiano e Vitória? Hoje existe um abismo que separa o Bahia do Vitória, um abismo. A distância nunca foi tão grande, nunca. A distância entre o Bahia e o Vitória nunca foi tão grande, né? A Bahia, o futebol baiano ficou para trás. Se você observar hoje, falando de Ceará, você tem 2 clubes do Ceará na primeira divisão, um deles no G4 e o outro no G10. Nós temos um Vitória lutando para não cair, isso fruto de uma série, e aí eu acho que foi um erro, um equívoco, lamentável o modelo de eleição que implantaram no Vitória. Se você observar, a partir daí, desmoronou tudo, acabou tudo. Então, qualquer pessoa hoje, basta ser sócio há algum tempo, pode se candidatar e ser presidente. Obriga o cara a ir para a rádio, para a televisão mentir. Então, antes não, você elegia o conselho e esse conselho debatia e elegia um presidente do fórum mais restrito, onde você conseguia investigar, ter mais acesso às informações. Foi um crime com o nosso clube, o modelo de estatuto que foi aprovado em busca dessa tal democracia, que no fundo não é democracia nenhuma, porque democracia parte de você ter direitos todos. Se eu quiser, por exemplo, me candidatar hoje a ser deputado, eu não posso. Eu não posso, porque eu não sou filiado a nenhum partido, eu preciso passar pelo partido, ele me indicar, etc. No Vitória pode tudo. Então, esse modelo fez com que pessoas que não tinham comprometimento com o clube fossem eleitas, com base ou em apoio político, ou em apoio em qualquer, ou em apoio de um discurso vazio, e nos levou ao caos. Eu fui diretor do Vitória de 2000 a 2004, vice-presidente de 2007 a 2013 e presidente de 2013 a 2015. Tenho muito orgulho desses anos no Vitória. Nunca fui tão procurado como tenho sido nos últimos tempos, mas quero lhe dizer, meu querido amigo Ney, que eu não tenho, sou conselheiro vitalício, nenhum tipo de interesse em voltar a ter nenhum protagonismo. Quero encerrar agradecendo a você. Ajudarei, se você assumir a presidência do clube, lhe ajudarei em alguma área onde eu tenha conhecimento, mas nenhum. Posso, se alguém, um grupo sério, assumir e for interessante minha participação em alguma área que eu tenha um conhecimento pontual e temporário, farei, mas foram 8 anos de muita dedicação e agora eu preciso me dedicar ao meu meio de Bahia, ao meu business Bahia, ao Winners Engenharia. Perfeito. E é isso que está meu foco agora. Quero agradecer aos amigos que entraram aqui, que eu vi muito, agradecer seu convite, meu irmão, saudade sua, um beijo para todos e muito carinho do coração. E só para encerrar, ainda vamos conviver com esse Covid por um tempo. Vacina já e para todos. Vacina já. Muito obrigado, Carlos Falcão. Obrigado por esse belo bate-papo. Obrigado a todos que participaram, que estão aqui até esse momento. Nós temos ainda 27 pessoas presentes nesse bate-papo. O próximo tema eu vou anunciar no meu card. Vou tentar convencer o próprio Marival, para ver se o Marival vem conversar comigo, ou a gente anuncia o próximo convidado. Vocês tomarão conhecimento. É mais um tempo, é mais uma live em que a gente discute assuntos do interesse dos baianos, do interesse da população baiana, do interesse não só do empresariado, dos trabalhadores, de todos que são verdadeiramente baianos. Obrigado, Reginho, não é? Que é um militante de associação comunitária de bairro, está aqui assistindo. Que bom a gente ver gente dos mais diferentes estratos acompanhando. Os meus sinceros agradecimentos
pela oportunidade desse bate-papo, Falcão. Contem com a gente para o que você precisar, né? E espero que a gente volte a se encontrar e volte a ter conversas como essa em outras oportunidades. Beijo no coração. Beijo, minha amigo. gente. Tchau, tchau. Até lá.